Olá, crianças, tudo bem com vocês? Isso, hoje eu estou no canal da tia Ana Paula. Ela me convidou para contar uma história para vocês. Estou muito feliz por estar aqui. Obrigada, tia Ana Paula, por essa oportunidade. Vamos lá? Mas antes, eu tenho uma pergunta para vocês, crianças. Quem aqui, qual de vocês que estão aí do outro lado, já passaram por um problema muito difícil? Ah, todo mundo, né, crianças? E às vezes algum problema que você precisou até pedir ajuda da sua mãe, do seu pai, da sua professora, mas mesmo assim o seu problema foi tão difícil que eles não conseguiram resolver. Sabe que na história de hoje nós vamos ver uma pessoa que passou por um problema muito sério. O nome dele era Naamã. Naamã, ele era um soldado, um general do exército da Síria. Ele era valente, ele era forte, ele era poderoso lá com o seu exército, crianças. Ele morava num palácio, ele era rico. Então, pode imaginar a casa dele como devia ser bonita. E ele morava nesse palácio com a sua esposa e com os seus empregados. Mas acontece, crianças, que mesmo Naamã, sendo esse homem tão importante, rico, né, valente, bonito até, ele tinha um problema. Ele tinha uma doença que chamava lepra. Crianças, naquela época, a lepra era uma doença muito comum. E o que é a lepra? É uma doença que dá na pele, olha. Ela causa feridas na pele e ela se espalha pelo corpo todo, crianças. Eu imagino que deve doer, deve coçar. E essa doença, ela é contagiosa, ou seja, ela passa de uma pessoa para a outra. Então, é uma doença muito séria. E mais uma coisa que essa doença tem, crianças, ela não tem cura. Sabe que se a gente pode comparar a lepra com o coronavírus que estamos vivendo agora, só que a diferença é que o coronavírus, ele tem cura, mas a lepra não, crianças. Que problema terrível Naamã estava enfrentando por causa da doença da lepra, né? Mas sabe, crianças, que pior do que esse problema é o problema do pecado. Você sabe o que é pecado? Vamos fazer comigo assim, ó. Você aí do outro lado, vamos fazer bem devagar. Então, vamos lá. Pecado é tudo aquilo que eu penso, coloca a mão na sua cabecinha, tudo aquilo que eu vejo, tudo aquilo que eu escuto, tudo aquilo que eu falo, que eu sinto, que eu faço, que não agrada a Deus. Por exemplo, crianças, quando eu vejo um filme, uma novela que não é para minha idade, quando eu escuto funk com aquelas letras horrorosas, crianças, quando eu falo palavrão, quando eu xingo o meu irmão ou o meu amiguinho na escola, tudo isso é pecado. E quando eu sinto raiva, crianças, às vezes a gente sente raiva, não é verdade? E quando eu pego alguma coisa sem ninguém tá olhando, eu vou lá e pego um dinheirinho da minha mãe. Ou eu vou no mercado e eu fico com o troco dela. Crianças, isso é pecado. A Bíblia diz lá em Romanos 3:23 que todos pecaram. Ou seja, eu e você, crianças, nós já nascemos com esse desejo, com essa vontade de fazer aquilo que não agrada a Deus. Sabe o que Deus diz também sobre o pecado? Que o nosso pecado, ele tem que ser castigado. Quando você, criança, faz alguma coisa de errado, o seu papai e a sua mamãe não colocam você de castigo? Pois é, sabe qual é o castigo por causa do nosso pecado? É ficar separados de Deus para sempre. Que problema terrível esse do pecado, né, crianças? Assim como era terrível o problema da doença que Naamã estava enfrentando. Mas mesmo com essa doença, mesmo com essa situação toda, ele não parou de trabalhar. Ele estava trabalhando na guerra, porque Israel e a Síria eram países inimigos. Então, frequentemente eles estavam em guerra.
E aí, certa vez, crianças, a Síria resolveu invadir as terras de Israel. Então, o que eles fizeram? Eles mandaram soldados da Síria invadirem Israel para pegar algumas pessoas para trazer para serem escravos na Síria. Então, uma dessas pessoas, crianças, era uma menina. A Bíblia não diz a sua idade, mas eu penso que ela deveria ter entre 10 a 12 anos. Ela estava lá na frente da sua casa, eu imagino, devia estar fazendo alguma coisa, simplesmente brincando, quando de repente aparece uma carruagem, desceu um homem com uma cara de bravo, era um soldado da Síria, e ele pegou a menina, deve ter pego ela assim rapidamente, colocado dentro da carruagem. Pode imaginar a cara de assustada que aquela menina ficou. E aí seguiram viagem. Sabe, crianças, aonde que essa menina foi parar? Na casa de Naamã. Ela foi trabalhar na casa de Naamã. Ela foi presa como escrava, e lá ela iria trabalhar com os afazeres da casa. Penso que lavar, passar, cozinhar, ajudar, né, a esposa de Naamã com que ela precisasse. E eu penso também que logo que ela chegou na casa, ela deve ter percebido a movimentação, né? Os outros servos de Naamã que trabalhavam na casa deveriam ter contado para ela sobre a situação, sobre o problema de Naamã. E sabe, crianças, que eu penso também que aquela menina todos os dias, ela orava por Naamã, porque ele era o seu senhor. E aí, Deus usou aquela menina, crianças, Deus fez com que aquela menina se lembrasse que havia um profeta em Israel que se chamava Eliseu. Profeta, crianças, é toda aquela pessoa que fala em nome de Deus. Então a menina se lembrou que lá em Israel havia esse profeta. E aí ela foi e contou para a esposa de Naamã que lá em Israel havia um profeta que poderia resolver o problema de Naamã. Ah, crianças, como Deus amava Naamã, como Deus ele se importava com Naamã, da mesma forma, crianças, que ele ama a mim e a você. Sabe por quê? Porque Deus é quem nos criou. Sabe o que a Bíblia diz, crianças, lá em João 3,16? Porque Deus amou ao mundo, crianças. Então, Deus, ele nos ama, a mim e a você. Deus, ele criou você de uma maneira única e especial. Não existe ninguém igual a você. E Deus criou as outras coisas também. Ele criou o sol, as estrelas, os animais. E ele criou o céu também, que é um lugar maravilhoso. A Bíblia diz, crianças, que no céu as ruas são de ouro, no céu não tem escuridão, não tem doença, não tem a lepra, no céu também não vai ter o coronavírus, não vai ter os gafanhotos que a gente está vendo agora. Crianças, o céu é um lugar maravilhoso e perfeito, assim como Deus também é perfeito. Deus, ele é santo, ele nunca fez nada de errado. Olha, crianças, Deus criou tudo isso porque ele te ama e ele se importa com você, da mesma forma que ele se importava e amava Naamã. Então, imediatamente, a esposa de Naamã foi e contou para ele tudo o que ela sabia, o que aquela menina tinha contado. Pode imaginar como Naamã deve ter ficado feliz? Poxa, há uma solução, há uma esperança para a minha doença. Então, Naamã foi falar com o rei da Síria, contando o que aconteceu. E aí o rei pegou e falou para ele assim: Naamã, eu acho que você deve ir lá sim, em Israel, conversar com esse profeta. E aproveitando que você vai para lá, leva uma carta minha para ele, tá? Então Naamã imediatamente pegou a carta, pegou a sua carruagem, os seus empregados, ele encheu a sua carruagem, crianças, de ouro, de prata, de roupas finas, porque ele queria presentear, era costume deles naquela época levar presente quando eles iam visitar alguém. Então eu imagino sem crianças a pressa de Naamã estar fazendo tudo isso. Então eles foram. E aí, chegando lá, Naamã procurou o rei de Israel. Então, lhe entregou a carta para o rei de Israel,
Quando Naamã entregou a carta, o rei começou a ler a carta dizia assim, o rei ficou espantado com o que estava escrito, olha só, estava escrito assim: estou te enviando o meu servo Naamã para que você o cure. O rei ficou espantado, crianças, porque ele falou assim: por acaso eu sou Deus para que esse rei da Síria queira que eu cure o servo dele? Ah, meu Deus! E aí o rei também ficou pensando: ou será que esse rei está querendo aprontar alguma coisa comigo? Sabe, crianças, esse rei ficou tão desesperado, tão apavorado com toda essa situação que ele rasgou as suas vestes. Naquela época era muito comum, quando as pessoas estavam perdidas, desesperadas, elas rasgavam as suas roupas em sinal de desespero. E toda essa confusão, Eliseu, o profeta, lembra? Ele ficou sabendo de tudo que estava acontecendo ali no palácio. Sabe o que Eliseu fez? Pediu para um mensageiro dele ir até o palácio e levou um recado. Então o mensageiro chegou para o rei e falou assim: olha, o profeta Eliseu está pedindo para que o senhor mande Naamã até lá. E ele disse que Naamã vai saber que há um rei, que há Deus em Israel. Sabe, crianças, eu penso que o rei ficou aliviado com aquela notícia. Imediatamente ele já falou para Naamã pegar as suas coisas, pegar sua carruagem, seus servos e partirem em direção à casa do profeta. Então, Naamã, com seus empregados, sua carruagem, foi até a casa de Eliseu. O que será que estaria passando no coração de Naamã naquele momento, né, crianças? Estava chegando perto de alguém que poderia ajudá-lo com a sua doença. Então, quando chegou lá, crianças, Eliseu mandou o seu servo, o seu mensageiro, falar com Naamã. E o mensageiro falou assim: vá, você vai lá até o Rio Jordão e vai mergulhar por 7 vezes e você ficará purificado. Crianças, quando Naamã ouviu isso, ele ficou muito bravo, porque ele pensou assim: esse profeta, ele nem veio me atender, ele mandou um mensageiro vir falar comigo. Ah, mas e ainda ele quer que eu me lave no Rio Jordão, aquele rio cheio de águas barrentas, aquela água suja. Ah, eu não tô acreditando nisso. Naamã ficou muito nervoso e ele pensou assim também: poxa, eu achei que esse profeta viria me atender, ele oraria ao Deus dele, ia sair fumaça, ia sair fogo, eu já ficaria curado, assim como acontece com os deuses lá da Síria. Mas ele faz isso. Ah, e Naamã, crianças, como eu disse, ficou muito bravo. Por quê? Porque ele queria fazer as coisas do jeito dele. Ele achava que as coisas, a sua cura tinha que acontecer da maneira como ele queria, crianças. Mas sabe que da mesma forma que só havia um caminho para que Naamã fosse curado, só existe um caminho também, crianças, para que o meu e o seu pecado seja perdoado. Sabe qual é, crianças? Vocês lembram que eu disse que Deus nos ama muito e eu disse também que o pecado nos separa de Deus, mas Deus, ele não quer que a gente fique separado dele. Por isso, olha o que Deus fez. Ele enviou o seu filho Jesus ao mundo. Jesus veio ao mundo como um bebê. Ele nasceu, ele foi criança igual vocês, só que a diferença é que Jesus não tinha pecado. Jesus nunca fez nada de errado, crianças. Ele é o perfeito Filho de Deus. Então ele cresceu, ele fazia milagres, ele curava as pessoas. E Jesus fez uma coisa, crianças, que só ele podia fazer. Ele morreu em uma cruz. E o sangue dele que foi derramado naquela cruz é a única maneira do meu pecado e do seu pecado ser perdoado. A Bíblia diz lá em Hebreus, no capítulo 9, versículo 22, que sem derramamentos de sangue não há remissão. A palavra remissão significa perdão, crianças. Jesus, ele quis morrer por mim e por você. Ele se entregou por mim e por você. Mas sabe que Jesus não ficou morto.
3 dias depois ele ressuscitou e hoje ele está vivo, morando com Deus, o seu Pai, lá no céu. Vocês perceberam, crianças, que só há um caminho para que o meu e seu pecado seja perdoado. Da mesma forma, só existia um caminho, um jeito para que Naamã fosse curado das suas doenças. Então, os seus servos que estavam com ele, chegaram para ele e falaram assim: Naamã, se o profeta tivesse lhe pedido algo muito mais difícil, você não faria? Ele respondeu, pensou, faria. Então, por que você não aproveita, não mergulha? Vá até o rio e mergulha, nós já estamos aqui, né? Naamã deve ter pensado, ok, vamos lá então. Então Naamã pegou seus servos, pegou a carruagem e foram até o rio Jordão, crianças. Chegando lá, Naamã então ergueu a sua roupa. Deixa eu erguer a roupa dele aqui, olha, crianças. Ele tinha as doenças no seu corpo também. Olha. E eu imagino o como devia doer, incomodar essas doenças na pele dele. Então ele tirou a sua roupa e ele entrou no meio do Rio Jordão. Eu penso que os servos dele estavam todos ali, paralisados para saber o que ele ia fazer. Então, quantos mergulhos eram para Naamã fazer mesmo? Quantas vezes era para Naamã mergulhar? Lembra que eu falei? O profeta tinha mandado dizer 7 vezes, né? Então, vamos lá. Então, ele mergulhou uma vez, crianças, voltou. Ainda não. 2 vezes, voltou. 3º mergulho, crianças. E agora? Será que agora ele foi curado? Saiu da água? Não. 4º mergulho, crianças. Eu fico imaginando o que será que passava pela cabeça dele nesse momento, né? Vamos lá, 4º mergulho, ele voltou? Não. 5º mergulho. Será que é agora, crianças, que ele vai ser curado? Voltou. 6º mergulho, crianças. Pode imaginar o que estava passando no coração daquele homem? E ele voltou. Será que ele foi curado no 6º mergulho? Não. Eles deviam até pensar, eu acho que aquele profeta me trollou, igual vocês falam, né? Então ele estava no 7º mergulho, crianças. Quando ele subiu, será que ele foi curado? Crianças, era o último mergulho, vamos ver. Quando ele sai da água, crianças, ele está completamente curado. Olha as feridas, o corpo dele já não existem mais. E ele ficou tão emocionado, crianças, e naquele momento ele entendeu que há Deus em Israel, que Deus ele pode fazer milagres. Então, eu imagino também, crianças, que os seus servos ficaram assim espantados com tamanha milagre que eles tinham visto. E aí Naamã saiu da água, colocou a sua roupa e ele foi, sabe aonde? Com os seus servos, foi até a casa de Eliseu. Chegando lá, aí Eliseu saiu e atendeu ele. E Naamã falou assim para Eliseu: hoje eu sei que há um Deus em Israel. Então, crianças, Naamã entendeu que Deus é um Deus de milagres. Mas sabe o que a gente aprende também com essa história? Além de Deus curar, Ele quer perdoar o meu e o seu pecado. Ele quer deixar o seu coração assim, ó. Lembra que o pecado deixou nosso coração escuro? Agora Deus, Ele quer limpar o meu e o seu coração. Sabe que está escrito na Bíblia, lá em João 1,12, mas a todos quanto o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, criança, se você que está hoje aqui me assistindo pela primeira vez, você nunca ouviu uma história da Bíblia, hoje você reconheceu que você tem pecado, você entendeu que você faz aquelas coisas que nós conversamos que não agrada a Deus. Se você hoje creu, entendeu que Jesus morreu por mim e por você e que só o sangue dele é o suficiente para perdoar o meu e o seu pecado, você precisa receber o Senhor Jesus. Você precisa pedir para que ele venha perdoar o seu pecado e vir morar no seu coração. Então, aonde você estiver agora, criança, eu vou pedir para que você
feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Se você quer ter o seu pecado perdoado, se você quer ser salvo por Jesus, você pode fazer essa oração comigo. Vamos repetir essa oração comigo? Eu vou falar e você vai repetir, tá bom? Senhor Jesus, eu reconheço, eu entendo que eu faço coisas que não te agradam. Eu entendo que eu tenho pecado, mas eu também creio que o Senhor Jesus morreu naquela cruz e que o sangue do Senhor Jesus pode perdoar o meu pecado. E eu peço, Senhor Jesus, que o Senhor venha e limpe o meu coração e venha morar no meu coração. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, se você fez essa oração comigo pela primeira vez, você agora tem o seu pecado perdoado, você agora faz parte da família de Deus. E eu quero deixar um recadinho também para você, criança, que está aqui ouvindo essa história, mas você já tem o Senhor Jesus no seu coração, você já recebeu Ele como seu Salvador. Sabe o que eu quero dizer para você? Que você pode fazer como aquela menina da nossa história. Aquela menina, ela falou de Deus para Naamã, ela levou Naamã até Jesus, até Deus, né? Então, você na sua escola, na sua casa, você pode falar de Jesus para as pessoas, você pode orar pelos seus amigos, pela sua família. Você pode dizer quando a sua amiga estiver doente, o seu papai, a sua mamãe, que há um Deus que cura, existe um Deus que faz milagres e há um Deus também, um Jesus que perdoa os nossos pecados. Faça isso, tá? Leia a sua Bíblia, faça a oração na sua casa e fale de Jesus por onde você passar. Amém? Muito obrigada, crianças. Essa foi a nossa história de hoje. Deus abençoe cada uma de vocês que estão nos assistindo agora, tá bom? Um beijo.